Vamos lá, caras. Polias ou roldanas. Com certeza você já viu uma mocinha dessa por aí, tá? Se você não viu, eu vou mostrar uma foto para você rapidamente. Olha só. Isso daqui, tá, caras? É uma polia ou uma roldana. Professor, onde é que eu acho isso? Em máquinas simples, tá? Quando a gente está levantando algum peso em alguma construção, ou na academia, tem muita polia e roldana na academia, tá? Por exemplo, aí, a galera que gosta de puxar um ferro sabe e conhece aí muito bem as polias ou roldanas, tá bom? É o Hanan, gordinho, gordinho volta a malhar, gordinho, tá ok? Então, ó, eu vou fazer um esquema de roldana ou polia. São a mesma coisa, tá? São sinônimos. Como é que a gente faz essa peça? Como é que a gente constrói essa peça em física? É fácil. Ela vai ser simplesmente uma circunferência, tá? Com um pontinho aqui no meio, pendurada em algum teto, e por ela vai passar um fio. E na ponta desses dois fios haverão blocos ou peso, tá? Pode ser que tenha um peso somente em um dos lados e o outro você simplesmente lá puxando, tá? Fazendo o seu exercício matinal. Tudo bem? Pronto, pode ser simplesmente assim. As nossas polias, elas são chamadas de polias ideais, são diferentes da polia da academia, tá ok? Então, ó, são polias ideais. Elas não têm duas coisas que as polias reais têm. Elas não possuem massa, então, ó, não tem massa. Então, a gente não considera o peso delas, tá? A inércia delas a gente não considera. E elas não têm atrito. Olha só que legal. Elas não possuem atrito. Ou seja, o fio que passa por ele não desgasta. Tá? Ou seja, não existe uma resistência quanto à passagem desse fio. Tudo bem? É simplesmente uma circunferência por onde um fio escorrega. Tá? Para que serve uma polia? Cara, é o seguinte, uma polia ele serve para facilitar a nossa vida. Ela é basicamente constitui uma máquina simples, tá bom? Porque olha só, às vezes é muito mais fácil você puxar alguma coisa para baixo do que para cima. Então, ó, quando você puxa esse fio aqui para baixo com uma certa força F, esse fio aqui ele transmite essa sua força para o bloco. Então, ó, essa força é integralmente transferida para cá, só que quando ela chega aqui, como o bloco não sabe que você está puxando ele, ele vai ser transmitida a sua força por meio da força de tração do fio. Sempre que tem um fio, tem uma tração, tá? Professor, certo, o bloco vai subir. Quando é que o bloco vai subir? É o seguinte, o bloco ele possui um peso para baixo, agora a gente vai considerar o peso. Quando essa força de tração ela é maior do que o peso, então o bloco sobe. Não é verdade? Quando você coloca uma força maior, porque essa força aqui, caras, ó, a tração, ela é igual, deixa eu botar em módulo aqui, ela é igual à força que você aplica. Tá? Ou seja, o nosso fio, a nossa polia, isso não é verdade nos casos onde a gente não tem polias ideais, mas quando a nossa polia é ideal, o nosso fio não estica, não tem atrito, nada disso, então essa força que você aplica é igual à força de tração. A diferença é que a força de tração é para cima e a força com que você puxa aqui o fio é para baixo. Tá? Então sempre que a sua força ou a força de tração do fio é maior do que o peso do objeto, o objeto sobe. Se a tração é igual ao peso, pode acontecer duas coisas. Ou o objeto fica parado, ou ele se movimenta com movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Tá? E a outra coisa que pode acontecer é no caso da sua força ser menor do que o peso. Tá? Por exemplo, quando você vai colocar muita força para tentar levantar aquele objeto, só que você não tem força, então o negócio sobe e depois cai. Ou seja, o objeto desce. Tudo bem, professor? Então, como é que isso aí pode ser uma máquina de uso benéfico para a gente se não tem vantagem nenhuma além de puxar para baixo? É porque é o seguinte, nas polias fixas aqui, de fato você não tem vantagem nenhuma, mas pode acontecer da gente ter polias móveis, tá? Como assim, professor, polias móveis? Olha só, caras, eu tenho uma máquina aqui que ela possui várias polias. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, esse fio ele passa por uma polia, tá? E ele encontra outra polia aqui, tá bom? E essa polia, ela tá presa ao teto. Deixa eu desenhar aqui direito.
e ela está presa ao teto, aqui o fio passa aqui por cima da minha outra polia, e essa segunda polia está presa ao teto. Tá? E aqui eu tenho o meu operador da máquina puxando a máquina para baixo, puxando o fio para baixo, ou simplesmente sustentando, tá? E essa polia aqui, ela tem um fio que sai do meio dela e sustenta um objeto. Tá bom? Então, vê só. Aqui nós temos dois tipos de polias diferentes. Essa polia aqui, ó, ela é uma polia móvel. Professor, o que é que significa uma polia móvel? Uma polia móvel é uma polia que pode se mexer, tá? E essa polia aqui, ó, ela é uma polia fixa. Ela está presa ao teto, ela não se mexe. Então, se eu puxo esse fio, essa polia aqui, ela se movimenta para cima junto com o meu bloco, tá? Mas às vezes aí a gente quer simplesmente sustentar alguma coisa. Então, o que é que essa polia móvel, ela ajuda a gente a sustentar as coisas? Como ela ajuda a gente a sustentar alguma coisa? É bem simples, vamos ver aqui. Vê só. Nós temos aqui o peso do objeto para baixo. E nós temos aqui a tração desse fio para cima. Tá? Eu vou chamar de tração 1, por quê? Porque para cada fio diferente, a gente tem uma tração diferente. Tudo bem? Se esse sistema ele está parado, ele está em repouso, então a tração 1 é igual ao peso do objeto. Tudo bem? Pronto. Aqui eu tenho um fio, só que ele passa pelas duas extremidades da polia para cima. Tá? Então eu vou chamar, como é o mesmo fio, eu vou dizer que os dois têm a mesma tração, que vai ser tração 2. Tá? Se você olhar aqui, esse fio que está empurrando eles para cima, puxando essa polia móvel para cima, ele é contraposto por esse outro fio aqui que tenta puxar o conjunto para baixo, que é o mesmo fio que tem a tração T1. Ou seja, eu vou desenhar aqui separada para você ver melhor. A minha polia móvel, ela tem uma parte do fio que puxa ela para cima desse lado, o mesmo fio puxa ela para cima do outro lado, tá? E o fio que está preso no centro dela puxa ela para baixo, que é T1. Então, se isso daqui está em equilíbrio, as duas forças que estão para cima é igual à força que está para baixo. Não é verdade? Olha que legal, cara. Então, ó, esse fio aqui, ele passa pela polia móvel e chega aqui no outro lado. Isso quer dizer o quê? Se esse fio é o mesmo fio que eu pego, então a tração 2 é igual à força que eu aplico. Olha que bacana, tá? Então, se eu aplico essa força aqui, eu estou aplicando uma força igual à tração 2, já que eu estou pegando no fio 2, tá bom? Então, vê só, vamos substituir essas informações aqui. A tração 2, ela é igual à minha força que eu aplico. A tração 1, ela é igual ao peso do objeto. Então, ó, a força que eu aplico é igual a metade do peso do objeto. Ou seja, eu não estou pegando o objeto e aplicando o mesmo peso que ele tem para sustentar ele. Eu estou bastando aplicar metade do peso dele. Ou seja, se ele pesa 100 newtons, eu estou aplicando uma força de 50. Então, quando você vai na academia, por exemplo, aí, Hanan, presta atenção, e você acha que está puxando, em alguns casos, em algumas máquinas, 50 quilos, você está puxando só 25, cara. Tá? E isso vai variar à medida que a quantidade de polias móveis vai aumentando. Por exemplo, se eu tenho uma polia móvel, isso aqui vai ser o peso dividido por 2. Se eu tivesse 2 polias móveis, seria o peso dividido por 4. Se eu tivesse 3 polias móveis, seria o peso dividido por 8. Então, quanto mais polias móveis eu tenho, mais leve fica o meu objeto para eu puxar. Tudo bem? Bacana, né? Agora, professor, como é que a gente aplica esse conhecimento em uma questão? Bem simples. Terceira questão aí da PUC de Minas Gerais de 2009. Na montagem experimental ilustrada a seguir, os fios e a polia têm massas desprezíveis, então são ideais, entra no nosso caso. E pode-se desconsiderar o atrito do eixo da polia. Considere G igual a 10 metros por segundo. Ah, nem botei a questão toda, né? Ele quer saber o seguinte nessa questão. Nessas condições é correto afirmar, ele quer saber a aceleração, tá bom? Vamos fazer. Ele quer descobrir a aceleração desse conjunto. É bem simples a ideia. Se esse bloco ele é mais pesado do que esse, então o objeto ele vai escorregar dessa forma. Não é verdade? Pronto. Professor, é o seguinte.
Eu não quero saber a tração do fio, eu quero saber simplesmente a aceleração com que esse conjunto aqui ele escorrega pela polia. É bem simples, vamos descobrir quem está puxando ele. Tá? Quem puxa esse objeto para baixo é o peso do bloco de 30. O peso do bloco de 10, ele tenta impedir que o conjunto siga seu percurso, não é verdade? Então, quanto mais pesado for esse bloco aqui de 10, mais lentamente essa polia vai girar. Então, a gente pode considerar esses dois objetos como sendo um só. Ou seja, a gente pode considerar assim, ó, como se isso aqui fosse uma geleia escorrendo por uma polia. Tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a força resultante, olha só, segunda lei de Newton aí pra gente. A força resultante é igual à massa do conjunto, tá? Que é o 30 mais o 10, vezes a aceleração com que ele escorrega. A força para baixo aqui, que está fazendo o objeto se mover, eu vou considerar ela positiva. E a força que está impedindo, tentando impedir que o objeto se movimente, eu vou chamar de negativa. Professor, mas as duas estão para baixo. Como é que pode uma ser positiva e outra negativa? Porque é o seguinte, a gente não considera só sendo positiva e negativa, dependendo do sentido. A gente considera ela sendo positiva ou negativa, dependendo da função dela também. Por exemplo, o 30 está puxando tudo. O 10 está tentando impedir que isso daqui escorregue pela polia. Tá? Então, a função desse cara é gerar movimento, a função desse cara aqui é impedir movimento. Então, por isso ele é positivo e ele aqui é negativo. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. O peso do bloco de 30 menos o peso do bloco de 10 é igual à massa do bloco de 30 mais a massa do bloco de 10, que é a massa total, que vai ser 40. Tá? Sempre que eu considero os dois, eu esqueço as trações que ligam eles. Lembra dos blocos lá? Vezes a aceleração. Tá bom? Então, vamos lá. O peso de 30 é a massa de 30 vezes a gravidade, que nós sabemos que é 10. Menos. O peso de 10 é a massa do bloco de 10 vezes a gravidade, que é igual a 10 também. Então, igual a 40 vezes A. A massa de 30 é 30, óbvio. A gravidade é 10. A massa do bloco de 10 é 10. A gravidade também é 10. Isso é igual a 40 vezes A. 30 vezes 10 é 300. 10 vezes 10 é 100. Então, fica igual a 40 vezes A. 300 menos 100 dá 200. Igual a 40 vezes A. Então, A vai ser 200 dividido por 40. Cancelo aqui. 20 dividido por 4 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse conjunto aqui escorrega por essa polia a 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, peraí, se eu quisesse achar, por exemplo, a tração que liga esses dois objetos, seria fácil. Você faria o diagrama de corpo livre e consideraria as trações aqui. Ó. Eu tenho uma tração tentando impedir que esse bloco desça e uma tração fazendo esse bloco subir. Tá? Seria bem simples. Ó. Por exemplo, para esse daqui, a tração que está para cima seria positiva, o peso dele, que é o peso de 10, seria negativo, porque está tentando impedir o movimento, seria igual a massa de 10 vezes a aceleração. A aceleração eu tenho, que é 5, a massa de 10 é 10, o peso de 10 é 100, que é a massa de 10 vezes a gravidade. Então, eu acharia facilmente a tração. Tá bom? Um ótimo exercício para você fazer aí.